gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou aqui trajada com o meu uniforme do acampamento Meio Sangue. Tô pronta pra assistir a série do Percy Jackson no Disney Plus e esse moletom aqui, gente, é da lojinha Artium. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês irem lá na lojinha e aqui na tela tá o arroba deles pra vocês irem lá ver. Eles fazem vários moletons de várias sagas e tudo mais, então pra gente aproveitar bastante agora no inverno, aqui na minha cidade tá fazendo muito frio, então eu uso ele sempre. Ele é muito quentinho e confortável, então muito obrigada, lojinha Artium, por me enviar. E, gente, no vídeo de hoje eu vim falar as minhas leituras do mês de julho, que foram muitas, então eu já enrolei muito nessa introdução, não vai rolar muito mais, até porque foram 11 livros que eu li no mês de julho. Então eu quero comentar um pouquinho sobre cada um deles, então não vai rolar muito, deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, compartilha bastante com os amigos, não esquece de ativar as notificações e bora lá porque temos 11 livros para dar notas e comentar. E eu quero falar pra vocês que eu não vou falar sobre eles na ordem em que eu li, tá, gente? Até porque tem duas coleções que eu tava lendo durante o mês, né, que eu tava intercalando as leituras, então eu vou deixar pra falar sobre as coleções por último e vou falar os livros avulsos que eu li, então eles não estão na ordem de leitura, tá bom? Por exemplo, A Hipótese do Amor foi a minha última leitura do mês de julho. Inclusive teve vlog de leitura aqui no canal desse livro, então se você quiser saber o que eu achei durante a leitura, todos os detalhes e tudo mais, você pode ir lá assistir, vou deixar aqui no card pra você ir lá ver. Mas eu vou falar aqui de uma maneira geral e bem rapidinho, até pra dar um gostinho pra vocês irem lá ver o vlog. A minha notinha pra esse livro foi 4,5. Eu gostei muito da história, mas eu confesso que eu esperava mais. Ele é um livro muito famoso, gente, ele ficou, né, viralizou na verdade nas redes sociais e tudo mais, e as pessoas sempre falavam muito bem do livro, então eu confesso que eu fui ler ele com bastante expectativa, só que na verdade ele é só um romance clichê igual outros 500 aí que a gente sabe. Ele tem a mesma premissa que a gente já viu várias vezes, do namoro falso, dos protagonistas não se gostarem, deles serem, né, meio que opostos ali e tudo mais, ficarem se provocando. Então, apesar dele ser um clichê de romance que a gente já tá acostumado, eu gostei bastante da escrita da autora e do contexto deles serem cientistas. Eu gostei que a autora, ela é, né, PhD em neurociência, então ela conseguiu colocar de verdade a experiência dela no livro, então é muito legal ver eles fazendo os experimentos, eles fazendo os projetos e tudo mais. Eu gostei muito disso e a escrita da autora me prendeu do começo ao fim. Outro livro de romance que eu li no mês de julho foi Na Estrada com o Ex. Esse livro aqui a editora Intrínseca me enviou um tempinho atrás e eu tava enrolando pra ler porque na verdade eu não tava numa vibe de ler livros de romance, só que, gente, do nada eu entrei de novo nessa coisa de ler livros de romance, eu comprei vários e eu tô assim, ó, completamente doida, eu tô lendo romance assim, direto, entendeu? Um atrás do outro, e aí eu aproveitei no mês de julho que eu já tava assim, né, querendo ler livros clichês e tudo mais, e eu peguei essa leitura aqui pra fazer, porque ele é de uma autora que eu gosto bastante, que é a Beth O'Leary, acho que assim se pronuncia o nome dela, que é a mesma autora do livro Teto para Dois, que foi um livro que eu adorei de romance, e esse aqui na verdade é o novo lançamento dela. Eu fiquei muito feliz que a editora Intrínseca me mandou, porque ele é muito lindo, gente. Eu quero fazer um destaque porque a capa é perfeita, sério, ela é muito fofa, muito bonitinha mesmo, e também a premissa da história é bem diferente do que eu tava acostumada, então logo no começo, quando eu li a sinopse, eu já tava, meu Deus, eu vou gostar muito dessa história, e realmente eu adorei. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história da Ed e do Dylan, que eles são ex-namorados e depois de passar quase, né, 2 anos ali afastados por causa de um término bem traumático, eles vão se encontrar de novo indo para um casamento de uma amiga em comum. E aí, quando o carro de um deles acaba quebrando, eles vão precisar ir no mesmo carro da Inglaterra até a Escócia. No meio disso tudo, o livro ele vai se passar tanto no presente quanto no passado, então a gente vai entender o que aconteceu, como eles se conheceram e qual que foi o grande fim traumático do relacionamento dos dois. A gente também vai saber como que eles estão hoje em dia, né, a evolução não só deles, mas dos personagens secundários, que foi algo que eu gostei bastante na história, o desenvolvimento dos personagens que estão junto com eles e não apenas dos protagonistas. Legal ver eles se apaixonando, a gente conhecendo o passado, e você fica todo o tempo instigado pra descobrir o porquê que eles se separaram
fizeram, o que que aconteceu, qual que foi a grande tragédia que fez eles assim, né, ficarem de não se falar por tanto tempo, porque eles estão quase 2 anos sem se comunicar um com o outro, e aí do nada eles precisam passar horas dentro de um carro juntos. Então é muito legal porque a todo momento, cada capítulo, eu ficava assim, meu Deus, eu vou ler só mais um pra descobrir o que aconteceu, sabe? Então eu gostei muito disso, achei que a autora soube, né, se aprofundar tanto na história passada deles quanto no presente. Como eu falei, os personagens secundários também têm uma história muito legal, inclusive nas últimas páginas tem um plot twist, uma reviravolta com um dos protagonistas, não protagonistas, né, um dos personagens do carro, que são 5 pessoas, que eu fiquei, meu Deus, como assim, sabe? Que é uma descoberta muito doida. Então é muito legal, eu gostei, dei boas risadas com esse livro, foi bem divertida a leitura. A minha nota pra ele é 4,5. Obrigada, editora Intrínseca, por me enviar, e a capa é linda, eu acho que vale a pena você comprar só pela capa, porque é muito fofinha. A história é legal, trata de assuntos sérios, mas também é um romance super fofo. O livro dos Bridgertons, número 4, que nos apresenta, né, a história do Colin, que é Os Segredos de Colin Bridgerton, que não faz o menor sentido esse título, mas tudo bem. Foi uma das minhas leituras no mês de julho, e assim, começo falando que eu preciso dar um destaque pra essa edição, ela é muito bonitinha. A minha edição, ela é a edição de luxo, tá? Então ela é nesse formato bem menorzinho, ele é bem pequenininho. Depois eu coloco aí uma foto pra vocês em comparação com o livro normal, mas realmente é muito bonitinho e esse livro é muito confortável de ler. Foi uma das coisas que mais me surpreendeu nessa edição de luxo, foi porque ele é super levinho, então é muito bom de fazer a leitura. E eu não tava, na verdade, assim, no ritmo de ler romances de época, eu tava mais em romances atuais, só que só faltava esse, né, dos que eu tinha aqui em casa de Bridgerton pra ler. Agora eu comprei já os outros, mas quando eu li ainda tinha só esse, então eu falei, gente, eu vou ler isso de uma vez pra encerrar essa história, e acabou que se tornou, acho que até o momento, o meu livro favorito dessa saga. Se você acompanha a série Bridgerton da Netflix, você já sabe que a 3ª temporada vai contar a história do Colin e da Penélope. Apesar desse aqui ser o 4º livro, eu não sei como que eles vão adaptar a história deles, mas de fato no livro eu gostei muito, principalmente pelo, alerta de spoiler, o fato da Penélope ser, né, a Lady Whistledown. Então a gente tem todo esse segredo, esse enredo, né, ali dela trabalhando, se esforçando pra esconder o seu segredo, e do Colin descobrindo isso. Então ele é a primeira pessoa, na verdade, que descobre esse grande segredo. Ali, né, toda a trama e o relacionamento deles vai ter o começo a partir disso. Então eu gostei demais, sabe? Eu gosto bastante da Penélope, eu acho ela uma personagem fantástica, eu me identifico super com ela, sabe? Então é uma personagem que eu gosto muito, porque ao mesmo tempo que ela não é super mega, assim, empoderada pra época, até porque eu acho meio estranho quando tem um livro que a mulher assim, ela tem o pensamento século 21 e ela tá vivendo em 1800 no período regencial. Eu gosto quando a personagem ela é empoderada da maneira que era na época, sabe? Vibe Jane Austen e tudo mais. E eu achei que a Penélope e a Julia Quinn conseguiu fazer isso muito bem com ela, sabe? Então ela é uma mulher forte, ela é uma mulher empoderada, mas ao mesmo tempo ela entende a sociedade na qual ela vive. Eu também gosto bastante do Colin, ele é um dos meus personagens favoritos de Bridgerton, eu amo ele, amei no livro e também na série, realmente eu adoro, gente, ele é maravilhoso, eu dei várias risadas com ele. E esse casal é fantástico, eles são friends to lovers, né, então eles são amigos que passam a se apaixonar, né, que vão se apaixonar e virar um casal, então eu curti muito isso, sabe, eu sentia que tava faltando um pouco disso, sabe, um pouco de tranquilidade na família Bridgerton, tava muito enemies to lovers, muito namoro falso e tudo mais, e aqui é mais calminho, mais tranquilo, então eu gostei muito de ler, até porque a gente acompanha eles se apaixonando justamente de perto um do outro, então a gente vê a Penélope se apaixonando pelo Colin e depois ele se apaixonando por ela e olhando pra ela e pensando como você é linda e eu não percebi isso antes. Então eu adorei a história, eu amei assim o enredo e tudo mais. Eu não vou falar muito pra não dar spoiler em si, né, do contexto, até porque vai sair a 3ª temporada da série, eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas de verdade se tornou até o momento o meu livro favorito da coleção, tá? Eu adorei, os personagens são muito legais, o final também é muito fofo. A única coisa que eu achei é que o casamento foi meio apressado, assim, mas eu gostei da maneira como ele foi feito também, porque eu achei que encaixou super bem com a personalidade dos dois. E por falar em coleção, gente, uma trilogia
trilogia que eu comecei e terminei no mês de julho foi Sombra e Ossos, e eu tenho alguns bons comentários pra fazer sobre esses livros. E um desses comentários é que eu quero entender por que as pessoas falam que Sombra e Ossos é ruim. Porque, gente, eu amei, eu estou completamente fissurada, obcecada, entendeu? Eu passo 80% do meu tempo pensando e falando sobre o Grishaverso. Gente, sério, vocês não estão entendendo. Eu comprei essa trilogia já vai fazer um tempo, ele tava bem encalhado na minha estante, eu tava enrolando muito pra ler, justamente porque as pessoas diziam que era ruim. E, gente, o tanto que eu tava perdendo nessa leitura incrível que foi por causa dessas opiniões aí das pessoas falando que não era uma leitura legal e tudo mais. Pra mim foi maravilhoso, gente, do início ao fim. É claro que eu notei alguns defeitos, sempre tem, né? Mas apesar disso, eu achei uma trilogia muito bem construída, principalmente porque o universo mágico que a autora fez é maravilhoso, gente. Ele é realmente fantástico. Tudo ali, né, a mitologia, o que ela construiu dos seres encantados, dos monstros e tudo mais, do vilão, a protagonista, eu achei muito bem feito, sabe? Então o universo geral da história, que é o Grishaverso, é muito bem construído. E foi o que me prendeu na leitura do primeiro ao último livro e eu amei, gente. É isso que eu tenho pra dizer de, assim, na maneira geral. Mas é claro que eu vou pontuar também algumas coisas que me incomodaram e dar nota pra cada um dos livros. O primeiro livro, que, né, dá título à série da Netflix, Sombra e Ossos, inclusive aqui tem o logozinho, né, da Netflix, que ele virou uma série. Terrível esse logo, muito feio, mas enfim. Ele é bem curtinho, tá? Na verdade, os três são. Eu acho lindas essas capas, quero começar falando sobre isso. O livro tem mapa, foi uma coisa que eu gostei muito, porque eu conseguia me localizar perfeitamente no mapinha, então eu achei maravilhoso, até porque os nomes dos países, cidades e tudo mais são bem difíceis. Eu acredito que a autora, né, que é a Lei, ela é, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ela nasceu em Jerusalém. Mas a mitologia que tá envolvida em Sombra e Ossos, ela é mais voltada, assim, como eu posso dizer, pra parte russa, talvez. Ela me lembra muito a Rússia. Não sei porquê, eu acredito que talvez pelo visual que a série colocou, né, mas assim, os uniformes dos guardas e tudo mais, eu imagino muito a Rússia, sabe? Os nomes, tipo Ravka, Alina, Sankta, essas coisas, me lembra bastante esse universo, né, essa mitologia russa. Eu não sou muito entendida da história deles, mas eu já assisti alguns filmes e séries, então por isso que eu fazia essa ligação mental de Sombra e Ossos com a Rússia. E eu confesso pra vocês que isso foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, foi justamente explorar um outro lugar e uma outra cultura. Então eu adorava que os nomes eram totalmente diferentes do que eu tava acostumada, que a mitologia era diferente, os seres e tudo mais. Então com certeza eu gostei muito. Eu achei que a autora conseguiu aproveitar as poucas páginas que ela tinha pra nos apresentar um universo e personagens bem interessantes. Eu confesso pra vocês que a Alina não é minha protagonista favorita. Eu acho ela até um pouco chata em alguns momentos, porque ela fica com umas indecisões que pra mim não caberiam, sabe? Então ela tem tipo ali, será que eu vou ficar com fulano? Ou será que eu vou salvar o mundo com o ciclano? Entendeu? Tipo, umas coisas assim que é meio óbvia a decisão que ela vai tomar, mas ao mesmo tempo ela fica enrolando pra tomar de fato aquela atitude. Então ela não é minha protagonista favorita, só que eu não achei assim nada demais. Pra mim ela continua sendo como a maioria das protagonistas de livros de fantasia no começo, que é uma garota meio boba que precisa salvar o universo. Então eu realmente não entendi o hate das pessoas nesse livro, nesse universo, porque eu achei ele bem escrito, claro que tem algumas falhas e tudo mais. É a primeira trilogia da autora, né, por exemplo, é claro que se você for comparar com Six of Crows, que foi escrito depois, vai estar melhor a escrita dela, assim como da Julia Quinn, e o do que eu é mais leiga do que a Julia Quinn no último livro de Bridgerton, é normal evoluir. Então, mas apesar disso, gostei. A nota pro primeiro livro eu dou 5, eu adorei a mitologia, adorei o universo, tô completamente fissurada. Depois nós temos Sol e Tormenta, que é o segundo livro. A minha nota pra esse aqui é 4,5, porque eu achei que ele enrola um pouco, sabe? Eu achei que algumas coisas ficaram meio enroladas, porém eu gostei muito porque ele nos apresenta um dos melhores personagens desse universo, que é o Nikolai. Ele se torna um dos meus personagens favoritos, eu não tenho o que dizer. Ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele tem todas as qualidades do mundo e ele não tem nenhum defeito. Gente, todo o diálogo que ele tinha com qualquer outro personagem eu ficava rindo. Sério, eu me apaixonei junto com os outros personagens. Eu me apaixonei por ele. Eu tô muito ansiosa pra ver ele na série, inclusive, porque eu quero muito ver, sabe, esse humor, ele sendo sarcástico e tudo mais. Então tô bem ansiosa pra ver como eles vão retratar isso na série da Netflix. E é por isso que esse aqui, gente, eu dou nota 4,5 pra ele. Apesar dele ser mais enrolado, ele nos apresenta não só o Nikolai, mas alguns outros personagens muito legais. E também porque
o final dele é um dos mais impactantes. Eu gostei muito do final, da finalização desse livro. Eu achei que deixou um gancho fantástico pro último, assim, bem impactante mesmo. A gente descobre algumas coisas muito, meu Deus, sabe? Tem algumas revelações muito bombásticas nesse livro, essa é a verdade, mais do que no primeiro. Então eu gostei da obra, só que como eu falei, eu achei ele um pouco enrolado. Ele é um pouquinho maior que o primeiro livro, então em alguns momentos parece que tem umas descrições meio desnecessárias. Pela apresentação de novos personagens, inclusive personagens ótimos, pelo arco final ser muito bem feito, gente, o gancho realmente, assim, se eu não tivesse comprado os 3 livros juntos, eu ia correndo na hora comprar o último livro, porque o final é assim, é avassalador o que acontece nas páginas finais, toda a batalha, tudo que acontece, né, a resolução ali é maravilhoso, gente, sério. Eu tô até agora tentando entender por que as pessoas acham tão ruim essa trilogia, porque assim, maravilhoso. Realmente a minha nota só é 4,5, porque eu achei que na metade do livro a autora deu uma leve enrolada. Eu não digo que ela se perdeu um pouco, mas eu achei que poderia ter sido algumas coisas mais apressadas, umas descrições assim que não precisavam estar ali e tudo mais. Poderia ter focado mais no Nikolai, entendeu? Mas de maneira geral, gostei, 4,5 pro segundo livro. E por último, nós temos Ruína e Ascensão, que encerra, né, a trilogia. Confesso que esse livro eu queria que ele fosse maior. Eu achei as coisas dele um pouco apressada, a minha nota pra ele também é 4,5, justamente por eu achar que a resolução final foi muito corrida. Só que eu gostei bastante. Eu gostei do final do livro, gostei do epílogo, achei que a autora concluiu bem, achei que da maneira como a Alina começou a história, com o pensamento que ela tinha, foi o pensamento que ela encerrou. Apesar dela ter passado por uma evolução, ela não teve uma mudança no caráter dela, ela conseguiu tendo o mesmo, né, seguiu a história tendo o mesmo objetivo e estando feliz com a escolha dela. Eu gostei muito disso, eu achei que a gente precisa mais de protagonistas assim, então curti muito o final, obviamente não vou dar spoiler pra vocês, tá? E eu também gostei dos ganchos que essa história deixou, principalmente pro nosso queridinho Nikolai, que inclusive tá saindo, né, a duologia dele, que o primeiro livro é Kings of Scars, e aí o segundo livro ainda vai lançar no Brasil. Eu tô muito ansiosa pra ler essa duologia dele, porque ele se tornou um dos meus personagens favoritos, e aqui o gancho pra essa história dele foi perfeito. Realmente a autora, ela gosta de deixar umas coisas em aberto, e eu adoro isso, porque me instiga a conhecer mais o universo. E a segunda coleção que eu li no mês de julho, na verdade eu tava intercalando Sombra e Ossos com essa coleção, mas essa que eu ainda não terminei porque são 13 livros, mas no mês de julho eu li 4, que é a coleção de Desventuras em Série. Eu li os 4 primeiros livros e assim, gente, eles são bem curtinhos. Na verdade eu dei uma pausa, né, agora em agosto da leitura deles, porque eu tava lendo alguns outros livros e tudo mais, então até pra gravar vídeo, mas na verdade eu quero voltar agora porque eles são livros mega curtinhos, pelo menos os primeiros, os últimos eles são maiores, mas eu acho que até o 6º livro, mais ou menos, eles são super pequenininhos e eles têm mais ou menos umas 200, 150 páginas, então eu pegava e lia em questão de um dia mesmo, até por isso que acho que as leituras foram mais rápidas esse mês. Mas, gente, eu tô gostando muito da história e eu quero fazer um destaque, pra quem não sabe, Desventuras em Série tem uma série na Netflix, né, que ela tem 3 temporadas, ela foi concluída já, né, não foi cancelada, ela conta a história do início ao fim e ela é muito fiel. Gente, como que as pessoas não falam disso? Porque essa série é uma das séries mais fiéis ao livro que eu já assisti na vida. Eu amava a série já antes de ler a história e tudo mais, e eu sempre vi as pessoas falando que era muito fiel ao livro. Só que eu ficava, gente, não deve ser, deve ter algumas mudanças e tudo mais. Gente, não tem. É igual. A série é literalmente igual aos livros. É igual. Os detalhes, tudo. É idêntico. Idêntico. Parece que eles pegaram o que estava escrito aqui, fizeram alguma mágica e transformaram num filme. Porque é muito idêntico. Realmente é muito fiel. E foi uma das coisas que mais me encantou, porque eu já era apaixonada pela série. Então a leitura dos livros acabou se tornando muito mais fácil. O primeiro livro é o Mau Começo, então, né, que vai nos contar ali como que aconteceu, né, como que os órfãos Baudelaires viraram órfãos e tudo mais. Nos apresenta o grande vilão, que é o Conde Olaf, que na minha opinião é um dos piores vilões possíveis, porque ele é muito ruim, gente. Ele é ruim assim, até, entendeu? Até o fundinho da alma dele. Ele faz umas coisas terríveis e apesar, na verdade, da história, né, dos livros serem para o público infanto-juvenil, tem alguns momentos que eu ficava em choque, sabe? Tem algumas descrições, alguns planos dele que envolvem mortes e torturas e eu ficava, gente,
gente, como assim? São 3 crianças e, na verdade, um é um bebê, inclusive. Então eu ficava meio assim em choque, sabe, com o que ele fazia, mas eu entendo que o autor ele fez isso realmente pra mostrar a ruindade desse ser humano. Se é que a gente pode chamar esse conde de ser humano, porque ele é muito ruim, gente, terrível, mas ele se torna um excelente vilão e muito marcante, inclusive. Depois, o segundo livro é esse aqui. Não, gente, calma, me perdi aqui. Esse aqui, gente, que é A Sala dos Répteis. Eu gosto bastante desse porque ele tem o Tio Monty, é um dos meus personagens favoritos, e também porque ele fala bastante de cobras e tudo mais. Na série, esse episódio é maravilhoso, então eu amo ele, de verdade. Adorei a leitura. O terceiro livro, tô me perdendo aqui, gente, vamos lá. O terceiro livro é O Lago das Sanguessugas, e apesar de eu gostar dessa história, ele tem uma das personagens mais chatas possíveis, que é a tia Josephine. Eu, na verdade, eu tinha vontade de entrar no livro, chacoalhar essa mulher e falar, acorda pra vida, entendeu? Acorda. Gente, ela é uma personagem horrível, mas pelo menos a resolução da história é boa, então eu apreciei, entendeu? Eu apreciei porque as coisas que ela faz, apesar dela não ser cruel exatamente como o Conde Olaf, ela é negligente, então isso me irritava muito, porque ela deixava as crianças passarem por situações que, gente, poxa, como tutora, ela nunca deveria permitir coisas assim. E por último, o quarto livro, que é Serraria Baixo Astral. Na minha opinião, até o momento, esse aqui é o mais pesado dos 4 livros. Como eu já assisti a série, eu sei o que acontece, ele não é, assim, o mais pesado da série, eu acredito que seja o do hospital, que é tenebroso, de horrível, mas esse aqui realmente é pesado porque ele envolve mais questões de mortes e tudo mais, de torturas. Então, na minha opinião, ele é mais assim, pesado. É isso, entendeu? Ele é mais sombrio do que os outros, essa é a palavra. Então, esses aqui são mais tranquilinhos e parece que ele vai evoluindo. É uma escadinha pra ver o quão terrível o Conde Olaf consegue ficar e as crueldades que ele consegue cometer. Outra coisa que eu quero citar dessa coleção é que eu amo a narração dela, gente. O autor, que é o Lemony Snicket, ele narra, né, a história, e ele narra de um jeito muito engraçado, que foi algo que, assim, ele transformava a leitura muito mais, deixava, né, muito mais divertida. Então, a todo momento ele começa a falar, ai, porque se você quer um livro feliz, você tem que fechar esse livro e tudo mais. Na verdade, ele quebra a quarta parede. A todo momento ele fala com o leitor, então ele vai falar com você, ele faz algumas observações engraçadas, ele cita algumas coisas muito assim, sabe, cômicas. Então, às vezes tá acontecendo um momento muito sombrio, muito tenso, e aí ele vai lá e para de descrever um momento e faz uma narração falando diretamente com você, e aí você se tranquiliza, sabe? Aí você dá aquela respirada e tudo mais, e não fica pensando nas crueldades que vão acontecer com essas crianças. Mas elas acontecem, né? Mas isso é muito legal. Eu amo autores que quebram a quarta parede e eles né, que fazem isso de uma maneira sutil. Eu acho que em Desventuras e série isso combina muito bem com a estética e com a narrativa da história. E antes de falar da última leitura do mês, gente, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito com os amigos esse vídeo, não esquece de ativar as notificações. E na verdade o último livro, eu não li ele físico, na verdade eu li em e-book porque eu comprei um Kindle, gente, palminhas pra mim, que finalmente, depois de anos sendo leitora, comprei um Kindle, gente, Kindle. Acho que é Kindle mesmo que se pronuncia, não é mesmo? Mas eu vou falar mais sobre isso depois, gente, em outro vídeo. Nesse aqui vamos focar nas leituras, e o meu último livro foi, na verdade, um livro de poemas, que foi A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, que é da autora, né, da Amanda Lovelace, que é, na verdade, a mesma autora desse aqui, que é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira nesse livro. Esse aqui eu ainda não li, tá? Mas esse da Princesa eu acabei baixando, foi um dos primeiros livros, assim, logo que eu liguei o meu Kindle, que eu baixei e eu resolvi ler porque ele tava gratuito, né? Então eu adorei. Preciso dizer isso, gente, a minha nota é 5. Eu não sou muito fã de livro de poema, na verdade eu acho que eu nunca tinha lido um, assim, por vontade própria, que não fosse pra um trabalho, algum projeto, algo do tipo. Esse foi o primeiro e eu me senti muito bem lendo. Ele é um livro mais pesado, eu acredito que a classificação indicativa dele seja 18. Ele tem algumas descrições, é claro que ele é em formato de poema, então muito vai da sua interpretação. Mas a minha interpretação trouxe alguns momentos sombrios da história, né? E eu achei que a autora, ela conseguiu me tocar muito no coração, sabe? Então em vários momentos eu sentia vontade de fechar o livro, de chorar, de suspirar, de dar risada em alguns momentos. Então eu achei que a autora conseguiu passar isso de uma forma tão boa, e eu fiquei tão feliz de ter pegado um livro de poema pra ler, porque eu não tava acostumada. Então, ponto positivo aí pra mim, que tava tentando, né, ler outros gêneros, e esse livro me abriu muitas portas agora pra eu ler mais livros
livros de poemas. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei não dar muito spoiler, assim, das minhas leituras, né, dos livros. Nessa mini resenha, na verdade, das leituras do mês, eu tento não passar muito isso de spoiler, porque não é um vlog, então, né, eu tento falar só o geral, assim, da história mesmo e o que eu achei, a minha opinião desses livros, dessas obras. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, todas as leituras aqui eu gostei, acho que não teve nenhuma que eu não gostei. Acho que a menor nota foi 4 para um dos livros ali, né, de Desventuras em Série, mas todos os outros maravilhosos. Trilogia Grisha, gente, perfeito, perfeito. Não sei porque que as pessoas falam mal. Irei ler, na verdade, nesse momento desse vídeo, eu tô lendo Six of Crows, tá? Então só pra comunicar, e vocês já estão nessa duologia, e eu quero muito, na verdade, eu tô adiando pra finalizar essa leitura de tão bom que tá. Então eu acho que tá só melhorando, entendeu? O Grishaverso, ele começou bom, e ele tá indo pra muito, muito bom, mas ele não é ruim. Vão lá e leiam Sobre Ossos. Também amei Desventuras em Série, o livro de poemas e os romances que eu li, né, avulsos ali. Acho que foram leituras muito legais e muito divertidas. Eu consegui me divertir bastante fazendo essas leituras, aprender, ter várias emoções. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos. Comenta aqui embaixo quantos livros você leu no mês de julho, que eu quero saber, tá, gente? Porque eu sou curiosa. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!